Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui. Meu nome é Maicon, eu sou o host do podcast da DBC, um dos hosts, né? E a gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante que é a arquitetura de microserviços, né? E estamos aqui com várias figuras aqui da DBC, né? Vários amigos e vários profissionais que manjam aí desse assunto. E a gente vai falar sobre esse assunto nesse episódio. Então estamos aqui com o Rafael Lazari, ele que é desenvolvedor sênior e instrutor. Fala, Rafa, beleza? E aí, boa tarde, pessoal. Boa noite. Sou Rafael Lázaro, né? Sou desenvolvedor e instrutor do programa Vencer DBC. Vim aí dar uma palavrinha com vocês aí, falar um pouquinho sobre o assunto. Legal. Depende do horário que você tá ouvindo esse podcast ou assistindo, né? Com Boa noite, boa certeza. tarde. Estamos também com o Glauber Barbosa, ele que é Tech Lead da DBC. Falou que é Severino também, né, Glauber? Tech Lead aí. Fala, mestre. Tudo Severino bem? faz de tudo ótimo. Severino faz de tudo um pouco, mas show de bola. Primeiro, obrigado pelo convite, Maicon, e pela oportunidade de estar tocando aqui junto esses podcasts. Como o tema já diz, a gente vai conversar então um pouco sobre a arquitetura de microserviços, e o meu papel aqui é dividir um pouco do conhecimento que eu tenho, não só da arquitetura, e sim trazer um pouquinho do dia a dia. Massa demais, a gente vai aprender bastante aí hoje. Muito legal. Estamos também com o Aleph Nascimento, Papi, ele que é arquiteto de software, é isso? Fala, Aleph, tudo bem? Fala aí, galera. Obrigado pelo convite aí. Então, sou o Aleph, arquiteto de soluções e arquiteto de softwares aí no DBC. Tenho aí alguns anos de experiência com o tema. Espero aí conseguir agregar do ponto de vista de arquitetura e também de implementação aí, enriquecer um pouco o bate-papo com a galera aí. Massa demais. Bom, estamos com esse tema aí que é bem amplo, né? A gente vai discorrer aí sobre alguns desses pontos. Espero que consigamos tirar as dúvidas ou gerar mais dúvidas, né? Porque esse tema é bem amplo, né? Se a gente não conseguir tirar as dúvidas, a gente vai gerar mais dúvidas. Mas vamos lá. Eu queria, né? A gente queria começar, eu acho que com a primeira pergunta, né? Que eu acho que faz sentido aqui. Explicar para a galera um pouquinho o que é a arquitetura de microserviços, né? E como que ela funciona, assim, na forma mais macro, assim. O que vocês diriam sobre isso? Bom, Bom, deixa eu começar aqui vai lá, pode ir lá, pode ir lá. trazendo um pouco da polêmica do ponto de vista arquitetônico aí, que nem os pais do termo conseguiram definir, né? Mas eu acho que a pergunta principal é qual micro seria um microserviço, né? A definição que Martin Fowler, por exemplo, traz para a gente ali de um microserviço seria um serviço atômico que tem um domínio específico e sozinho ele conseguiria resolver um problema de negócio, né? E aí, o quão micro deve ser um microserviço aí, eu acho que deveria ser o tema que a gente vai descobrir hoje, né? Fala aí, Glauber, qual que é a tua definição? Show. Eu gosto de trazer uma explicação que, para mim, é que mais fácil explica, né? E aí a gente pode entrar no ponto ali de quão micro ou macro, né, é o tamanho desse microserviço. Mas a gente pode pensar que no sistema, nós tínhamos lá antigamente o sistema monolito, onde tu tinha todo um sistema qualquer, seja sistema de loja, seja sistema de CRM ou afins, que todo o sistema era construído nesse mesmo lugar. Então, tu tinha lá essa mesma base de código que tinha tudo, a parte de front-end, back-end e whatever, né? Banco de dados e por aí vai. E aí, com o tempo, se viu que isso acaba gerando alguns problemas para manutentabilidade do software e para crescimento também, né? Fora que microserviços, ele vai também um pouco além da estrutura que tu coloca na construção, porque tu pode ir também para o lado de time. Com a arquitetura de microserviço, tu consegue escalar os times de uma forma um pouco mais fácil. E como é que isso funcionou? A gente pode pegar um exemplo que eu gosto de colocar, é separar o sistema por módulos. Então, nós podemos ter um módulo ali, que é um módulo cadastro de empresa, pessoas, tá?
a gente pode separar o módulo de financeiro, nós podemos ter um módulo de compras, contas a pagar, contas a receber, pode ter um módulo, sei lá, educacional, né? Tudo depende do sistema que a gente está falando. E nós podemos segregar esses módulos em microserviços. Tá? Pode ser que um módulo tenha mais de um microserviço, né? Mas uma forma fácil de explicar, a gente tem, vamos colocar assim, que cada módulo tem um microserviço. E aí tu consegue alocar um time para trabalhar naquele tipo de módulo e aquele time não vai interferir no outro time. E aí tu tem vários outros ganhos que tu tem com isso, que não é só time, né? Tu consegue escalar mais fácil, se der algum problema e tu quiser trocar esse módulo, tu acaba trocando ele fácil também, e mais coisas que provavelmente a gente vai discutir mais para frente. Legal. E com relação até a questão, né? Eu acho que a definição de microserviço, né? É com micro, o serviço deve ser, isso é bem interessante, né? Mas a gente sabe que nem toda, né? A gente fala de microserviços, mas nem toda aplicação hoje, né? Quando eu começo um sistema ou quando eu dou manutenção em algum sistema, ela deve utilizar microserviços, né? Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é quando que a gente deve ou não usar microserviços em uma solução de tecnologia? Essa é uma pergunta bem cabreira também, né? Esse tipo de pergunta, né, do quando e o que usar é a pergunta mais importante que a gente deve fazer quando está estruturando um projeto, né, ou pensando em uma solução a um problema que o negócio está enfrentando. E eu gosto sempre de explicar para o time ali, para os devs, que a gente não deve nunca colocar na arquitetura nada além do que o negócio exige ou a complexidade do problema exige, né? Então, eu diria que se o sistema ele é complexo ou ele está startando, primeiro tu vai precisar entender qual o problema que você vai resolver com essa nova aplicação, né? Por exemplo, se você está num projeto de CRM, vamos dizer assim, e precisa de um módulo para gerenciamento de conteúdo, um CMS, você não precisa quebrar o CMS em 800 pedaços, né? Um CMS é uma aplicação simples para gerenciamento de conteúdo, é um sistema de CRUD. Mas não quer dizer que você precisa construir um sistema único lá que vá fazer essa administração do conteúdo, né? Você pode ter uma aplicação web, pode ter uma web API, que inclusive vai ser usado pelo front-end para consultar o dado de um lugar único. Ele vai ter um banco de dados próprio. Então, ele pode ser muito pequeno ou também muito grande, depende do todo, né? De repente, um sistema grande de CMS, comparado com o todo do sistema da empresa, ele acaba sendo denominado como microserviço também. O time que deu a criação aí desse termo aí, o Martin Fowler, por exemplo, ele costuma definir ou indefinir que o micro de um microserviço seria entre um time que 2 pizzas alimentariam, ou uma dúzia de pessoas, ou um time de uma pessoa que conseguiria sustentar o único serviço, né? Então, não existe uma definição clara do tema, mas eu gosto de dizer que é o tamanho necessário para resolver o problema do sistema, né? Show de bola. E entre isso, ah, bom, eu até queria fazer uma contribuição, né? Com relação a isso. A gente tem essas definições, né, que você falou, né, Aleph? Mas com relação aos problemas, né, que a gente tem, por exemplo, se eu tenho um problema que eu não sei a dimensão dele, eu geralmente começo com um microserviço monolítico, né? Um monolito, né? Então, você começa resolvendo o problema e depois separando, né? Se você não tem a dimensão do que você está resolvendo, vocês acham que a melhor abordagem seria essa, de você construir então um serviço gigante e ir quebrando ele a partir do momento que ele vai crescendo? Qual a opinião de vocês com relação a isso? O ideal, eu acredito, que é tu sempre imaginar o tamanho do sistema que tu vai criar, né? Tu sabe até onde que tu vai. E eu acho que tu começar de uma coisa grande e tu quebrando, não sei se é o melhor caminho, né? O que hoje a gente tem, e é comum no mercado, as empresas elas já têm esse sistema grande, que é um sistema que qualquer empresa vai entrar, é legado, a gente coloca assim, que é esse formato. É um sistema grande, a gente vê, a gente está tendo alguns problemas para trabalhar nesse formato. A gente não consegue evoluir bem a aplicação, a gente evolui, cobertor curto, né? Tu arruma um lado e puxa o ar coberto e destapa o pé.
Então, a gente tem muito problema, sim, relacionado a arquiteturas que eram mais antigas, né? Não tão antigas, porque a tecnologia ela avança muito rápido e daqui a pouco, amanhã a arquitetura de microserviços é um troço que não vai ser mais utilizado, de tão rápido que evolui. Mas isso que tu falou já acontece no mercado, porque as empresas têm esses legados, pô, vamos fazer o quê? Vamos fazer a plataforma 2.0. Tá, como que nós vamos começar? E aí entra junto do que o Aleph falou ali, né? Qual é o tamanho, a dimensão de quando eu preciso ter um microserviço. Se nós vemos que é uma plataforma que ela tem várias coisas lá dentro, que ela tem um tamanho grande o suficiente para se subdividir, né? Pô, faz sentido nós trabalharmos em arquitetura de microserviços. E a gente começa uma 2.0, começa a fatiar, coloca o que é mais importante no início para a construção do sistema e vai tocando. Show de bola. Eu tenho uma contribuição também. Eu gosto dessa abordagem de partir de algo que seria um todo, algo inteiro, vamos dizer assim, e depois avaliar o que for necessário dividir, né? Fazer uma subdivisão desse sistema que foi criado aí para resolver o problema do cliente ou, enfim, para melhorar alguma parte do sistema existente, né? Porque no final das contas, o que importa mesmo é o resultado da aplicação, né? Tu precisa resolver a dor do cliente agora. Então, se o time, por exemplo, não sabe a dimensão, o ideal é partir do modo que todo mundo está mais seguro o suficiente para desenvolver o sistema e resolver o problema agora. E aí a gente avaliar, né, se a solução está realmente funcionando, se o sistema está performando legal, se era aquilo que o cliente precisava. E aí sim partir para uma refatoração e definir o que mais está onerando ali naquele novo componente, e aí sim separar essa parte mais pesada, vamos dizer assim, para que a gente consiga fazer toda a gerência, né, que os microserviços nos dão ali, de escala horizontal e tudo mais, enfim. Mas eu curto bastante essa abordagem também. Legal. Só para complementar, então, né, nessa questão, a parte de definição, assim, eu queria saber se é muito importante nessa fase de a gente parar, não sair codando, mas sim analisar o problema para tentar generalizar mais, para poder, eu vou fazer esse módulo aqui, mas depois eu vou conseguir encaixar esse outro aqui. Caso essa ideia, assim, seria melhor, assim, esse formato, se a gente ter um tempinho para analisar melhor as situações, ou já sai codando para resolver o problema sério, como é que fica essa parte, assim, de design, assim, no caso do resultado final, assim, que a gente espera. Se vocês podem falar um pouquinho sobre a Cara, análise em si. isso tocou num ponto que para mim é o mais importante de qualquer sistema, cara, que é a modelagem. E geralmente os times pulam essa parte. Cara, a modelagem você poderia dar um dia ali dedicado com o time, fazer uns desenhos num quadro branco, para pelo menos entender realmente o problema, né? O tamanho do sistema, o que aquele problema está envolvendo. E eu acredito que quanto mais tempo você dedica focado em saber a raiz do problema, o que realmente é o core daquela necessidade, buscando uma modelagem, enfim, uma análise, um brainstorming, mais rápido vai conseguir produzir um software de qualidade com menor necessidade de refatorar ali na hora da entrega, né? Então, eu acho que sim, é muito válido e necessário, né, essa parte de modelagem antes de codar. Até porque, geralmente, você vai sair codando para depois vir um analista ali definindo. Você vai fazer diversas entregas internas e, de repente, passa ali semanas, meses e o problema do cliente ainda não foi analisado, né? Tá vindo só informação entre o time aqui e ninguém parou para ouvir o que o cara tá reclamando lá na ponta, né? Realmente solicitando. Isso aí eu acho que entra um bom ponto que tu trouxe. E aí, às vezes a gente entra numa questão de maturidade do cliente, maturidade da empresa que a gente está trabalhando, né? E maturidade também na construção de software, né? E aí vai um papel ali da consultoria ou da própria TI de conseguir resgatar isso, né? Pegar lá o que o cliente, vou colocar cliente aqui como um PO ou área de negócio, digamos, estou fazendo um sistema financeiro. E aí vai a parte do pessoal de TI, de conseguir chegar até esse cara do financeiro e
pegar a dor dele, entender a dor dele de fato e trazer para o time desenvolver. Então, tem algumas variáveis que pode mudar de acordo com cada cliente que a gente trabalha. É claro, a gente sempre pode mirar no mundo ideal, né? A gente tem um cliente maduro que sabe como trabalhar, a gente tem um cliente que sabe qual é o problema dele, sabe o que ele vai pedir para o time, e aí vem uma coisa que o Aleph trouxe ali, que é fazer um desenho inicial daquilo que nós vamos construir, e aí também vai um pouco de informação, porque para fazer o desenho, às vezes, a gente depende saber de como o sistema vai se portar, saber qual é o problema que realmente nós vamos resolver e qual vai ser a usabilidade dele. Porque às vezes a gente vai desenhar uma solução que a gente precisa atender, sei lá, 1 milhão de clientes. Vai ter muita gente acessando. Cara, com certeza a gente vai ter que adicionar uns pontos de complexibilidade do que seria um sistema para 100 pessoas. Para 100 pessoas, eu não preciso me preocupar tanto em performance, fazer um desenho, dividir mais em serviços, colocar processos em background, talvez, né? Então, isso vai da maturidade do cliente e do problema que a gente vai solucionar também. E, cara, com certeza, tem que sempre ter um desenhozinho, alguma coisa para se nortear, para não só sentar e fazer código. Porque tu senta, faz código, às vezes tu nem sabe o que tá fazendo e quando vê, tá embolando um monte de coisa. Esse tema também é muito abordado ali nas práticas do DDD, né? De delimitar os contextos de negócio para definir o domínio e isolá-lo, né? Então, se você, por exemplo, está resolvendo uma lentidão no sistema, primeiro tu vai identificar onde que tá, qual o módulo do sistema que vai estar mais lento, e aí depois tu vai ter que planejar qual a solução para ele, né? Então, se você sair codando com base no que já está feito, é muito provável que a gente vai cair na grande bola de lama que o pessoal cita também no livro do Eric Evans lá sobre o DDD, né? Então, se você não parar para modelar, você não sabe onde quer chegar, né? E para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? O velho ditado. Então, é um tema muito importante, cara, e é até bom que tu tocou nesse assunto aí, porque o pessoal tem que focar muito nessa parte, de entender exatamente o que precisa e o que está acontecendo antes de tentar solucionar um problema que está só na cabeça do dev, por exemplo, né? Sem debater com as áreas de negócio enfim, com outros domínios ali do negócio para saber se realmente o que tu está pensando é algo viável ou até é algo correto a se fazer. Acho que é mais ou menos por aí. Show. Com relação à própria arquitetura, né? Você citou até um livro e falou também sobre o DDD, né? Que é acredito que é um modelo de arquitetura, certo? Com relação a isso, né? Quais são os modelos assim mais utilizados hoje em dia no mercado? O que vocês poderiam falar um pouquinho sobre os modelos de desenvolvimento de arquitetura de microserviços? O DDD, o Domain Driven Design, é o nosso carro-chefe, o nosso norte para definição de uma arquitetura voltada ao domínio, né, ao negócio puramente. E essa técnica de análise, né, e definição de arquitetura nos ajuda a entender muito melhor ali o contexto de negócio que a gente está resolvendo e ajuda muito nessa questão de modelagem de microserviço, porque de repente você tem uma área do sistema que precisa de dados do cliente. E você tem outra área, por exemplo, para gerar relatórios, que vai precisar de muita informação do cliente. Então, é ideal você deixar esses domínios mais próximos possíveis e, se não for muito oneroso, deixar até junto, no mesmo componente do sistema, né? E aí existem outras técnicas, como o CQRS, que é você dividir a aplicação numa parte de consulta e uma parte de gravação, onde você consegue, inclusive, implantar esses dois componentes separados, mas num contexto global, e aí a gente entra de novo na discussão do quão micro seria o micro, né? Você estaria quebrando um único sistema em dois containers, vamos dizer assim, pensando em implantação, mas ainda assim, num contexto global da aplicação, ele seria um único microserviço, né? Os endpoints estariam apontando para os containers separados, mas a arquitetura geral estaria componentizando ele em um domínio de negócio. Então, DDD para modelagem de aplicações é uma técnica muito boa, né? É um pipeline legal
O livro do Eric Evans, tem esse nome, Domain Driven Design, é muito fácil de ler e seria até uma bibliografia obrigatória nos times, assim, para aumentar a maturidade, e não precisa ser experiente em desenvolvimento para entender ali o que ele está falando, né? Até porque não é focado em código, e sim em pensamento sistêmico, né? O CQRS é uma abordagem legal também para a gente usar na arquitetura para dividir a complexidade do negócio em leitura e gravação, que basicamente seria um modelo, dividir o sistema em interfaces de leitura e interfaces de gravação, e aí você consegue mensurar ali as necessidades do negócio. O Clean Code também é uma técnica legal para programação aí, para a gente ter sistemas claros, né, nomenclaturas claras em variáveis, métodos, e manter o código organizado aí para todo mundo conseguir dar manutenção sem sofrer, né? Porque a gente tem que pensar no próximo também. E até na gente, né? Porque no futuro a gente não vai lembrar do que estava fazendo se não tiver bem escrito. Certeza, encheu bastante de bibliografia o pessoal aí, hein? Então, livro do DDD aí, Clean Code, tem também o CQRS aí. Então, tem bastante técnicas aí. Interessante. Depois a gente vai colocar esse livro aí que você comentou na descrição, para o pessoal poder pesquisar depois. Legal, show de bola. A gente falou bastante sobre, né, microserviço, com micro é um microserviço, mas a gente não falou sobre tecnologias de fato, né? O que que hoje a gente, quando fala de microserviços, qual seriam as tecnologias mais utilizadas, né? Hoje comercialmente, para aplicações comerciais, quando a gente se fala em microserviços. Eu vou, coloquei, anotei aqui para não fugir muito. Hoje, pelo menos do universo que eu conheço, as que estão sendo mais utilizadas, eu vejo Java e .NET. Pelo menos do mundo que eu conheço, não é uma pesquisa que eu fiz, né? Uma tecnologia que eu vejo que está ganhando bastante mercado é Golang. Aqui no Brasil acaba não tendo muito, mas fora do Brasil já é uma coisa bem consolidada, tem várias empresas utilizando. Uma coisa que eu vejo também é o Node, mas o Node eu acho que ele começou, mas ele acabou não tomando tanta força assim no mercado, né? E aí as que hoje estão mais à frente do mercado e acaba sendo Java e .NET. Eu não sei qual é a tua visão, Aleph, dessas tecnologias que estão sendo mais utilizadas aí para microserviços. Bom, a arquitetura de microserviço em si, ela independe da stack que a gente for usar, né? As stacks mais usadas sempre vão ser, já, sempre não, mas são amplamente usadas, são o .NET e o Java, né? Golang cresceu muito pela performance dele e por ser uma linguagem moderna, né, que já nasceu nesse contexto de microserviço. Então, gerencia muito melhor memória e foi feito para alta performance e já tem as arquiteturas mais voltadas para os problemas atuais, né? O Node também é amplamente utilizado, inclusive em conjunto com outras aplicações. E o natural de ver no ambiente de microserviços é todas essas tecnologias junto, né? O mais comum também é a implantação em containers, usando Kubernetes ou serviços de gerenciamento de containers. E isso aí é um ponto legal para o pessoal, principalmente iniciante, estar sempre estudando, né, tecnologias e técnicas diferentes de trabalhar com containers, Docker Compose, Kubernetes, alguns serviços serverless aí que a gente consiga usar de forma gratuita nas nuvens aí, tá por dentro, porque isso é muito usado em projetos. Todo cliente vai ter alguma aplicação serverless ali, porque é mais fácil de gerenciar custo. Então, o que é possível usar serverless, eles vão querer usar essa abordagem, e aí cada nuvem vai ter o seu serviço próprio. Na Azure, por exemplo, existe mais de um serviço que você consegue gerenciar containers, ou usar, inclusive, a aplicação serverless, que é a plataforma como um serviço. Lá você só faz o push do código e toda a implementação é feita pela nuvem. Na AWS também tem serviços semelhantes, não vou saber dizer, porque hoje eu trabalho só com a Azure, por enquanto. GCP também tem opções. Mas o principal é saber que vai ter muita stack envolvida no ambiente, e até é um ponto positivo, né, da arquitetura, você conseguir formar times diferentes e usar as habilidades que eles têm para dar maior fluidez e agilidade no processo, né? Então, se você tem um time ali com uma stack
que tem muita experiência, ali, vamos dizer, em Node, já deixa um microserviço que se adequa mais com a arquitetura do Node lá para aquele time e vamos usando as habilidades dos outros para fazer outro tipo de serviço, né? Ou, enfim, usar outros problemas que a Stack Node não resolve bem. E seria mais ou menos isso aí. Quer falar aí, Glauber? Claro. Cara, tu trouxe um ponto muito legal, que é o ponto, a arquitetura de microserviços, ela serve para funcionar com qualquer tecnologia, indiferente de qualquer tecnologia. E essa teoria, ela é muito bacana. Porém, hoje, pelo menos aos clientes que eu passei ali, não sei os teus também, Aleph, é muito difícil tu ver uma empresa utilizar nesse formato. Né? O que eu já vi, por exemplo, sei lá, o cliente está usando Java como pior, assim, tipo, mãe, né, de tudo. Tá, às vezes tem alguma coisa .NET, né, ou porque tem um .NET porque tinha algum legado e está fazendo uma transcrição ali. E às vezes, sei lá, um servicinho Node, assim, perdido lá no canto, sabe? Faz alguma coisa muito específica. Mas eu vejo, pelo menos eu não trabalhei em nenhuma empresa que tem essa cultura de ter times que, sei lá, tem um time que é Node, tem um time que é Quartz, outro .NET, e é indiferente da tecnologia que eu estou utilizando, né? O que eu preciso é aquele serviço ali no microserviço. E nos lugares que tu passou, Aleph, tu vê isso sendo utilizado, ou os clientes normalmente eles optam só por uma tecnologia e trabalham só com ela? A linguagem core é difícil juntar, por exemplo, stacks muito opostas, entre aspas, ali, como o .NET e Java, né? Que elas são muito semelhantes na semântica e no modo de trabalho, mas são propriedades diferentes de empresas que têm uma stack corporativa diferente, né? Mas você ter ali, por exemplo, o Java ou o .NET com Node, com algum servicinho ali para processamento de streaming em Go, gerenciamento de front-end com Node, aí uma aplicação inteira em Node lá, tem um React no front e um BFF escrito em Node, e o main core tá uma API .NET ou Java, entendeu? Eu consigo ver isso bastante em alguns clientes aí, e inclusive com times que trabalham nessas distintas partes do sistema e são especializados, né? E também em outros clientes que eu passei antes de atuar aqui pela DBC também era comum de enxergar esse tipo de divisão no time de desenvolvimento, né? Então você consegue ter um sistema de contratação ali mais favorável também, né? Porque se você tem uma parte do sistema com uma stack que é mais onerosa em termos de pagamento para o cliente, ele vai tentar migrar para uma stack que acaba sendo um pouco mais de boa para reduzir custo e tudo mais, né, também. Então, também é uma abordagem que o microserviço permite para a empresa em gerenciamento de custo, né? E quando você tem um sistema totalmente modularizado, você pode facilmente reescrever, né? Apesar de não ser uma prática que a empresa quer, mas também é possível você refazer aquele sistema inteiro em uma outra tecnologia. Se você está usando o .NET, mas não quer mais usar serviços da Microsoft e quer mudar para um Golang, por exemplo, para pegar uma arquitetura mais moderna, também é possível fazer e ir migrando aos poucos, né? Mas eu consigo enxergar, sim, no mercado diferentes times e diferentes stacks rodando paralelos. Pô, tu trouxe um negócio que agora só me deu um gancho rápido, né? Que tu falou na troca de tecnologia, mas eu vou trazer um outro ponto que também é relacionado à troca. Quando a gente... Vamos lá, primeiro ponto, né? Tu comentou que a gente pode fazer uma troca de um módulo, não sei, se a gente tiver certinho ali, a gente tem um módulo financeiro, a gente tem um microserviço do financeiro, pode ser um ou N microserviços, mas tu consegue trocar só aquela parte ali do microserviço, só o financeiro, sem afetar o resto da aplicação. E às vezes tu consegue até fazer uma subida, por exemplo, quando tu vai subir uma parte nova do financeiro, tu não vai afetar o restante da aplicação. Pode ser que sobe com um erro, mas só o financeiro vai ter um erro. Aí o time vai trabalhar lá para arrumar o, o financeiro, mas o restante tá, cadastro de pessoa está funcionando, gerar relatório está funcionando, imprimir boleto está funcionando, sei lá, whatever, qualquer outra parte ali que não seja no financeiro, que pode ter um erro ali que o pessoal efetuou na subida. Mas um ponto que tu trouxe, e aí a gente entra na questão de microserviço,
E aí também a gente tem a questão de orquestração, aonde a gente pode estar migrando à nuvem, né? Ou não só a nuvem, eu posso ter um serviço on-premise e agora eu quero ir para a nuvem. Então, tu tendo na arquitetura de microserviços um container, fica muito fácil para te colocar em qualquer lugar. Pode deixar num servidor que tem, sei lá, dentro de casa, né? No caso, tipo, dentro da tua empresa, on-premise, ou não, agora eu quero botar tudo na nuvem. Porque eu não quero ter o risco, eu não quero ter um custo de um servidor aqui na empresa, não quero ter toda a gestão. Cara, vai lá, coloca uma da AWS. Ah, quando vê, cara, tô tendo muito problema com a AWS. Não tá muito caro, sei lá. Vamos trocar para um outro. Ah, consegui um negócio melhor aqui com a Microsoft, a gente vai migrar tudo lá para Azure lá. Sim, Esse é e o até trazendo ponto. um exemplo prático aí de um projeto que eu atuei recentemente, que a gente tinha uma API de push notification em Node, que foi desenvolvida por um dev no início do projeto, aí ele saiu e os devs que ficaram não tinham condições técnicas de manter aquela API. E aí a gente acabou migrando ela para .NET, onde tinha mais profissionais com experiência, e o sistema não parou, os pushes seguiram sendo enviados, a gente conseguiu resolver o problema que era performance, e seguiu tocando. O sistema ficou sem 1 minuto de interrupção e o time não teve nenhum estresse, né? Acabou. Sim, a gente teve uma carga extra ali que era reescrever, mas como o componente era só para enviar push, refazer a integração, a gente usava Firebase e aí seguiu tocando, né? Então, um exemplo aí de como que é prático a gente usar essa abordagem também, né? Show, é muito flexível, né, a arquitetura, né, nesse ponto de conseguir trocar a tecnologia, né, excelente exemplo nesse ponto. E falando sobre também ferramentas, assim, que a gente usa, né, para englobar tudo isso, para fazer, de fato, esses componentes entrar no ar, né, a gente fala sobre diversas arquiteturas, principalmente a containerização, né, que é um ponto chave para que isso dê certo, né, toda essa parte de Dockers, containers, Podman, né, essas ferramentas. O que que você e Kubernetes também para fazer a parte de orquestração, né, disso tudo. O que que é mais assim recomendado hoje, né, no mercado utilizar para gerenciar os containers, as imagens, enfim, nessa questão aí também de orquestração. O que que vocês poderiam falar sobre esse tema? Quer iniciar aí? Eu não sei se tem o mais recomendado, tá? Eu já vi, sei lá, trabalhei em empresa que usou o Kubernetes. Hoje o pessoal ali, ele acaba, ó, a empresa que eu tô, eles estão utilizando a AWS. Pode ser que a AWS tenha um Kubernetes lá dentro, né? Mas eles estão utilizando um serviço próprio da AWS, que me fugiu o nome. Tem um outro cara que o pessoal utilizava antes do Kubernetes, que também fazia uma gestão desses containers. Me fugiu o nome, porém essa outra empresa... Comenta um nome aí, Aleph. Vamos ver só para ver se eu me resguardo. Docker Swarm. Não. Eu- O problema é que eles no- tinham ali, é que essa outra empresa ela tinha alguns problemas e o suporte deles não era tão bom para resolver os problemas. E aí eles, cara, não tá pra gente tocar, começou a ter problemas que tão atrapalhando minha operação. Vamos migrar. Né? Os problemas eram tantos e o suporte tão demorado que eles tiveram que fazer essa migração. Mas também não sei como é que era a questão da contratação, do suporte deles e tudo mais. Pelo menos é só esse problema aí que eu vi o pessoal comentando. o Kubernetes é disparado aí a tecnologia usada para gerenciar, seja um gerenciado, né, que são serviços de nuvem que usam Kubernetes por baixo, ou on-premise mesmo ali, a empresa gerindo um cluster dela. E a containerização, ela é primordial, né, até para o desenvolvimento local. O pessoal que está iniciando e deve estar estudando containerização, porque é muito Nossa, prático de você usar, é o todo um quanto que ambiente é. de script, né? Pode falar. Não, o quanto que é mais fácil hoje em dia, cara, eu vou ter que subir um banco de dados na minha máquina. Cara, antes um MySQL, vai lá, baixa o MySQL, instala o servidor, inicia o servidor, baixa alguma coisa para plugar nele. Cara, não, mano, só baixa um container ali, bota rodar o container. Não tá mais usando, mata o container e já não vai nem ficar pesando na tua máquina, né? Então, a Contribuição. containerização
Pode falar, pode falar. Perdão, pode concluir, Glauber, desculpa. Não, então a questão do container, ele vai além do que só o código que está gerando, né? Porque a gente está falando do container aqui que a gente gera com código, mas ele vai além, que são os serviços que tu utiliza para fazer o teu código. Com Era isso certeza. aí. Acabei te cortando, desculpa, Aleph. Cortei todo mundo também, desculpa aí. Só para contribuir também, eu acho que é importante também, se vocês conseguirem, se a gente conseguir dar algumas dicas de, porque a parte de containerização é bem ainda é uma dificuldade para muitos desenvolvedores back-end, tá? Então, acho que seria interessante dar algumas dicas de estudos para quem gostaria de entrar nessa parte de back-end e entender um pouquinho mais de containerização. O que que vocês recomendam estudar sobre esse assunto? Docker. Documentação do Docker, ela é muito simples. Ela pode ser simples ou não, né? Mas começando ali no Get Started, ali o profissional já vai ter um baita guia. Muito conteúdo gratuito no YouTube sobre Docker, o uso de containers, Docker Swarm, Docker Compose. O Swarm é o concorrente do Kubernetes, né? Mas, enfim, tá dentro do ecossistema e vai ser mais fácil de aprender ali enquanto está estudando a stack Docker, né? Tem um livro muito legal, depois eu vou te passar um link também, ele está no GitHub, ele é aberto, que explica ali, tem mais ou menos um tutorial também de Docker. Se não me engano, acho que é programando com Docker ou algo desse gênero ali, mas eu vou te passar o link e a gente anexa junto aqui nas referências do material. Perfeito. E assim, cara, é primordial entender sobre container, sobre o que é um container, como que ele é executado na máquina física, os conceitos de virtualização e containerização. É muito legal o pessoal já ir, quem está entrando na área agora, já ir se antenando nisso, porque é o dia a dia do desenvolvimento, veio para ficar e facilita muito o dia a dia e não vai morrer tão cedo, né? Até que alguma tecnologia melhor apareça, vai ser isso aí que a gente vai ter no ambiente de trabalho e ambiente produtivo também, né? E a questão de orquestração ou coreografia, né, que é um outro termo que nasce como microserviços aí, também é legal do pessoal estar estudando, né? A coreografia de serviços ou service meshing, tem uma ferramenta legal aí, uma dica para o pessoal que é o Istio, que ele é um serviço que te ajuda a fazer a gestão de serviços, segurança da comunicação e a usar várias técnicas aí de implantação, como o Circuit Break, que é você deploy canário também. Circuit Break é você ter uma aplicação falhando, você corta ela para que o resto do sistema não seja impactado. E aí, quando ela é cortada, o próprio gerenciamento ali dos containers vai subir uma nova aplicação e vai tentar fazer com que ela volte. E o deploy canário, que é você implantar, testar se ela realmente está no ar e depois sim liberar o acesso dos demais containers para a aplicação. Tudo isso aí são conceitos que a gente consegue pôr em prática com o Istio, que é uma baita ferramenta também, uma dica aí para o pessoal tá dando uma olhada e conhecer alguns concorrentes dele também. Excelente. Não sei se o Glauber queria falar mais alguma coisa aí, Glauber. Manda lá. Eu queria falar e aí eu comecei a prestar atenção e esqueci o que ia falar. Cara, acho que era do Docker. Cara, hoje o Docker ele é bem desmitificado, ele tem bastante conteúdo na internet. Tu quer subir alguma coisa simples, um banco de dados ali, tu já tem vários Docker Compose lá pronto. E já, cara, tu bota na internet e vai te aparecer vários links que é só tu dar um Ctrl+C e Ctrl+C, Ctrl+V e mandar rodar e vai funcionar, né? Antigamente a gente tinha um problema que quem utilizava o Windows, o Docker ele não funcionava bem do Windows. Até começar a funcionar no Windows era problemático. Aí tinha só uma versão do Windows que funcionava direito. Cara, uma batalha assim terrível, né? E aí na época eu até utilizava o Windows, cara. Lá no início, mano, não vou tocar nisso, deixa pra lá, não vou nem estudar. Mas hoje é um problema que já foi solucionado. Para o pessoal que já vem aí, trabalha com Linux e tá mais acostumado a linha de comando, cara, isso vai sair, tipo assim, pelo meio dos dedos. Vai fazer isso muito, muito fácil, muito ágil. Era isso aí que eu tinha para comentar. Show de bola. Manda lá, Rafa.
Só para comentar um pouco, né, a gente, né, como instrutor aqui do programa também, né, já começa ali já com Docker, a gente usa Docker, né, ao longo aí dos módulos, é bem legal, assim, porque ele facilita muito a instalação, que nem o pessoal falou ali, o Glauber e o Aleph, né, de instalar o banco de dados e outros serviços aí, que é um pouquinho maçante aí para quem vem das antigas aí, principalmente o Oracle aí, né, tinha bastante configuração e hoje uma linha de comando aí tu resolve muita coisa. Então é bem para desenvolvedor, até questão de projetos, né? Às vezes chega um desenvolvedor numa equipe ali, né, num cliente, por exemplo, e tu tem todo o ambiente para configurar, né? Tu tem que instalar aquele banco, aqueles dados, e ali alguns comandos Docker, tu já tem um ambiente ali em alguns minutos, coisa que às vezes demorava semanas para ter para a pessoa configurar e ter tudo na máquina, né? Então vem trazendo aí o Docker uma boa facilidade aí para o pessoal também na hora de desenvolver aí. Legal, a gente sabe que a questão na realidade o Docker e containers, né, eles facilitaram que essa nossa teoria, e esse podcast inclusive tenha sido gerado, né, porque a containerização é meio que obrigatória quando você fala de microserviços, né, a gente falou de Docker, mas tem uma outra ferramenta que é a Podman, vocês já chegaram a usar essa ferramenta? A Podman? Sim, Não conheço isso aí. eu uso o Podman também. Ele, na verdade, ele foi o substituto do Docker no Kubernetes, né? Porque o Docker ele não respeita ali algumas diretrizes da OCI, que é uma definição de que um sistema gerenciador de containers deve ou não dar suporte, né? E o Kubernetes acabou banindo, né, o suporte ao Docker. Então o ACI o Podman, desculpa, acabou sendo um grande substituto ali. Em termos de comando, ele é muito parecido e por debaixo dos panos ele faz o mesmo papel, né, que é implementar a especificação do ACI, que é sobre gerenciamento de containers, né. A diferença do Docker é que, enfim, ele tem outras funcionalidades e tem outros produtos também na sua stack, e aí acabava fazendo ali um puxadinho, puxando a brasa para o seu assado, e outras ferramentas mais genéricas acabaram banindo ele, né? Então, também é uma ferramenta legal aí do pessoal estar preparado, mas quem sabe usar Docker consegue usar o OCI, né? O contrário não é verdadeiro. Mas então, estudando o Docker, que é mais comum de achar aí material, né? Vai conseguir usar Podman, vai conseguir usar. Tem outras ferramentas também aí nesse estilo que são bastante encontradas aí em projetos, né? Não consigo lembrar mais nomes aqui, mas também tem outras que é comum a gente encontrar. Show, a questão tá complementando também da questão do Podman, uma diferença dele para o Docker é que o Docker ele funciona sem root, né? Então o Podman, né? O Podman ele funciona sem root, enquanto o Docker ele precisa do root para fazer a subida dos containers. Mas que nem tu falou, né? Ela tem uma diferença, mas na prática mesmo, você estudando Docker, você pega o Podman facinho, até porque os comandos você roda, cria para gerar uma imagem, você usa Docker build para gerar lá no Podman é Podman build. Então ele é bem compatível, são bem compatíveis os comandos e sai ali bem fácil, né? Entre os dedos, como o Glauber falou, né? Bom, a gente falou um pouquinho sobre um pouco de cada coisa aqui, né? Mas eu queria entrar mais na minúcia da questão de como que um microserviço se comunica com outro microserviço, né? Porque a gente sabe que quanto maior o sistema fica, né, as responsabilidades vão ficando micro, mas, né, a gente falou de várias divisões, mas como, por exemplo, que um microserviço do financeiro conversa com um microserviço de gestão, por exemplo, né? Então, como que é feita essa comunicação entre os serviços? A gente poderia falar um pouquinho sobre isso, como que essa comunicação é feita, e quais são as técnicas que a gente usa para isso? Show de bola. Quer começar ou eu começo o Aleph? Vai lá, vai lá. Tá. A gente, eu acho que o que é mais comum de mercado, a gente tem ali o SOA, né? Que a gente tem Hash SOAP. O SOAP é uma coisa que acaba se entrando de desuso, porque eles são um XML grande lá, ele tem todo um contrato e
e várias informações que acabam pesando o tamanho da mensagem, né, o tamanho do payload que a gente acaba utilizando. Uma coisa que hoje eu acredito que é mais adotada pelo mercado, não estou dizendo que é a melhor ou mais performática, mas é a hash, e eu vejo também, à medida que eu vou passando pelos projetos, cada vez mais se utilizar questão de mensageria entre os serviços. Então, quando a gente utiliza ali uma API hash, nós fizemos uma comunicação ao qual nós temos um feedback no momento. Né? Pode demorar lá 10 segundos, 15 segundos, ou seja, sei lá, quase instantâneo a resposta que tu tem. Por exemplo, eu vou cadastrar um usuário. Fui lá, cadastrei, seu usuário foi cadastrado. Show de bola. Mas, porém, eu posso ter um exemplo que para mim para que eu possa cadastrar um usuário, eu tenho que, sei lá, consultar um birô, tenho que consultar no Serasa, eu tenho que fazer uma validação, eu tenho que, sei lá, fazer um monte de informação. E aí, isso, às vezes, pode ser oneroso para a minha aplicação. Então, eu vou dizer assim, claro, esse aqui é um exemplo chulo, né? Mas a gente pode ter vários outros exemplos. Ó, mandei o usuário para cadastrar. Então, daqui alguns instantes eu vou te dar um feedback se deu certo o teu cadastro. Ou vamos colocar para uma aprovação de um financiamento. Né? Que daí você tem que fazer várias validações, valida, sei lá no banco, valida no Serasa, valida, sei lá, em qualquer outro lugar aí. Então, isso, às vezes, tu não consegue ter um feedback. E também tu depende de serviços terceiros. Agora, tu imagina que tu vai fazer uma requisição. E aí, toda hora tá caindo lá um serviço, ou o serviço lá do Serasa é demorado. Aí, tu consulta lá um serviço de outro banco, e aquele do serviço do banco também pode ser um pouco demorado. Às vezes, tu vai tomar erro em tela, porque aquele serviço não conseguiu te responder no tempo suficiente. Certo? E além dele te demorar para responder, tu segura uma thread lá dentro do teu microserviço, que daí tu pode, se tem muitas threads sendo seguradas ali, tu pode gerar um problema de performance na utilização do teu sistema, e por aí vai, né? E aí é o pessoal começar a caminhar a utilizar filas. Para processos que eu não preciso entregar um feedback instantâneo para o usuário, eu mando para o sistema me diz, recebi tua informação, vou processar. Né? Em instantes eu vou te dar um feedback. Acho que vai nessa linha, né? Tem uma outra tecnologia também que é utilizada, me esqueci o nome, mas o Aleph eu acho que vai trazer aí. Perfeito, aí complementando aí a explicação muito clara do Glauber aí, a gente tem diferentes abordagens, né? E é muito comum encontrar mais de uma forma de comunicação entre os microserviços, né? Vai muito de entender qual é a necessidade do sistema, se ele precisa de uma comunicação síncrona. Nesse caso, geralmente é usado o Web API ou o gRPC, que então você envia a requisição e já recebe a mensagem. E quando o sistema é muito pautado em Web APIs, é comum a gente ter algum orquestrador de APIs ali no meio, pode ser um BFF, que é um Backend for Frontend, onde a aplicação conhece somente o endereço do BFF e ele sim vai fazer as requisições por diferentes microserviços, ou também um gerenciamento de API, um API Management, ou um gateway de API. E aí existem várias ferramentas que são comuns de usar aí nos projetos, onde esse gateway é o único endpoint que a aplicação de front conhece, ou enfim, o próprio back-end vai conhecer esse único endpoint, e aí dali ele que vai enviar para os endereços físicos dentro do nosso cluster ali para cada microserviço, né? Mas é muito comum aplicações de front-end consultarem os microserviços através de Web APIs, ou gRPC, se for uma tecnologia que dá suporte, e entre eles o gRPC ou a mensageria, como o Glauber comentou aí, é mais comum de ser usado, né? Porque você está dentro do próprio cluster, então você pode ter uma comunicação ali mais ágil, vamos dizer assim. Já se for um caso onde pode ser usado a mensageria e que não necessita de uma comunicação síncrona, a gente tem a chamada consistência eventual, né? Por exemplo, você tem o microserviço de cliente, que vai persistir um cliente no banco, então ele gera um evento cliente cadastrado e manda algumas informações nessa mensagem. E aí um sistema de CRM lá vai pegar aquela mensagem e vai cadastrar o cliente na base somente com os dados que o CRM precisa. Aí você tem um outro microserviço que é de pedido, ele
persiste um pedido e lança um evento na mensageria ali de pedido efetivado. O CRM já vai lá, capta essa mensagem e adiciona no histórico do cliente. Então, várias abordagens aí nesse termo de comunicação a gente consegue fazer, mas, de novo, o negócio é que tem que definir, né, e não o time de arquitetura e tecnologia, né. Se é possível a gente usar aí a comunicação assíncrona, é o ideal usar mensageria, consistência eventual, senão a gente acaba indo por APIs, geralmente API REST, que é mais fácil de entender e de manter, e também tem uma comunicação mais leve, né, e clara ali entre os serviços. Quer complementar aí, Glauber? Cara, você trouxe agora o ponto do negócio trazer, né? Às vezes a gente tem. Eu vou usar um caso que aconteceu comigo agora esses tempos. O cliente, por ele queria um feedback momentâneo na tela. Só que para o que ele estava nos pedindo, que é um processamento de notas em background, e aí o cara podia subir umas 10 mil notas, e aí essa nota tem que fazer uma validação lá no governo e tudo mais. Não, eu te entendo que tu quer isso na hora, no momento, mas eu não consigo te entregar esse momento. Porém, eu vou mandar esses dados para processar e tu não vai levar muito tempo, vai levar, sei lá, 5, 10 minutos ali, depende de quantas pessoas estão utilizando o sistema. Então, às vezes, a TI, né, vou colocar assim, TI, desenvolvimento, arquitetura, seja o que for, TI tem que olhar para o negócio e dizer, eu entendo a tua dor, eu entendo o teu problema, porém, para te entregar o melhor que eu posso, eu não consigo fazer isso nesse formato. Mas vamos fazer assim, ó. E aí tu apresenta a proposta, vamos trabalhar nesse formato aqui. E esse formato aqui vai te atender tão bem e não vai te gerar problema. E daí eu vou te dar uma outra telinha de feedback. Cara, o usuário não vai ficar sem ter informação. E aí tu consegue. Aí tu vê o problema e tenta resolver o problema e trazer a melhor solução para a área de negócio, né? Um outro comentário que eu queria fazer é que, pô, eu fico sempre fazendo brincadeira com o BFF. E aí eu fico brincando que é best friend forever. E às vezes eu vou para reunião e falo, não, cara, isso a gente tem que botar um BFF por causa disso, porque a gente vai fazer o controle de usuário, porque não precisa ter token em tudo quanto é lugar, não sei o quê. Tá, mas o que é BFF? E eu, best friend forever. E eu me foge a sigla, cara, no meio da reunião. E eu, cara. Daí eu tenho que fazer a brincadeira, né? Pessoal, best friend forever. Como assim? Aí eu falei, bota enquanto eu tô fazendo a brincadeira, eu vou ali no Google, coloco e pego o nome certinho, né? Mas, eu sempre me perco nessa brincadeira, hein? Boa. Best Friend Forever. Mas a sigla é sugestiva, né? Bom, a gente falou de. Eu fiquei um pouco boiando aí quando foi falado de GRPC, é isso? gRPC. Isso, gRPC. gRPC. Vocês podem só dar um briefingzinho o que que seria isso, porque eu realmente fiquei. gRPC, na verdade, o RPC, na verdade, é uma técnica muito antiga aí de comunicação entre sistemas, que seria ali, traduzindo, a grosso modo, execução de comandos remotos. E aí foi modernizada essa técnica aí com algumas ferramentas do Google que eles chamaram de gRPC. O G eu acredito que não seja de Google, não se tem a definição do porquê do G, mas o gRPC é muito comum de usar porque ele cria uma comunicação binária entre serviços. Então a mensagem ela é compilada e enviada muito menor do que uma mensagem de texto que seria ali usando um JSON ou até um XML que é maior ainda. Seria Entendi. mais ou menos isso aí. Boa. Entendi. Então, isso seria aplicado quando, por exemplo, eu preciso enviar muitos dados em um corpo e aquele corpo está lotado, e, enfim, né? Eu acho que seria essa, mais ou menos, né, a Hoje, grosso modo, a aplicação. o ponto mais forte do gRPC, eu acho que é reduzir o tráfego de rede, tá? Independente do tamanho do payload ali, do pacote que você está enviando, esse tipo de comunicação, ele é muito mais leve e rápido, né? Porque está tudo compilado, vai binário, volta binário, né? E outra coisa também muito forte do RPC é que você tem contrato entre as duas aplicações. Então, a aplicação A sabe exatamente o que ela vai enviar, o que ela deve enviar e exatamente o que ela vai receber de retorno da aplicação B. Isso também aí permite que times de diferentes stacks estejam trabalhando ali nos domínios deles, só baseado nos contratos, né? Mesmo que as aplicações ainda não existam, os contratos são os primeiros a serem construídos
e já é possível simular essa comunicação entre os dois apps, né, os dois containers, enfim, os microserviços ali. Então, o gRPC também aí acabou passando batido, mas é uma tecnologia, é um método de comunicação aí que é legal do pessoal estar por dentro e também saber quando usar. Geralmente sempre dá para usar, né? Porque ele não onera muito no desenvolvimento e facilita muito na comunicação, reduz bastante custo. Legal, bom ponto. E a gente falou sobre a questão da mensageria, né? Mas a gente não citou algumas ferramentas. Quais as ferramentas que a gente utilizaria, assim, se fosse fazer essa questão da mensageria entre os serviços? A mensageria não tem muito o que inventar. E além dos serviços gerenciados de nuvem ali, que aí cada uma tem o seu nome, por exemplo, na Amazon é SQS, se eu não me engano, mas o mais comum é RabbitMQ e Kafka. O Kafka ele é muito mais complexo, porque ele não é uma ferramenta de mensageria, ele é um ecossistema de comunicação e tem várias ferramentas dentro desse ecossistema, mas o RabbitMQ também é muito comum e ele é mais focado aí no gerenciamento de mensagens mesmo. E aí existem outras aplicações também. O Redis, que é uma ferramenta de cache, também permite fazer uma comunicação por mensageria. Mas focando em RabbitMQ, entendendo o conceito, como que é a comunicação, qual é a persistência de uma mensagem, vai se dar muito bem aí no mercado. Vai conseguir usar todas as outras também. Show de bola. O Glauber quer complementar sobre isso? Não, era essas três mesmo que eu tinha. Para falar a verdade, nem sabia que um Kafka ele não era considerado como uma mensageria. Eu tinha para mim que ele era uma mensageria. E aí o Aleph trouxe uma informação nova para mim também. Pelo menos as que eu já utilizei hoje, já trabalhei com Rabbit, já trabalhei com Kafka e SQS. Cada uma tem uma particularidade ali, mas todas me atenderam bem, assim. Nunca tive algum problema que alguma não teve que não me solucionou, né? Um ponto só que a gente estava trabalhando ali no time seria quanto à performance de um SQS, porque a gente vai ter muita informação, né? Vai ser um projeto bem desafiador, a gente vai ter muita informação trafegando em filas. E aí o pessoal estava fazendo levantamento para ver se o SQS ia ser melhor ou se o Kafka ia ser melhor. Show de bola. É importante, né, essa parte de mensageria, né? Porque uma coisa tem que conversar com a outra, né? E no final das contas, quem dá manutenção é a gente, né? Então isso é interessante ser bem arquitetado para que a gente não consiga né, se, se arrebentar lá na frente, né? E com relação a gente falou bastante, né, da escalabilidade, mas a gente não chegou muito bem nesse ponto. Eu gostaria de voltar para esse ponto e falar, né, sobre ele um pouquinho mais, né? Como que a gente pode escalar um serviço, né, dentro dentro dessas arquiteturas que a gente acabou falando, né, sobre a questão ali do Kubernetes e até das mensagerias, que também podem ser escaláveis, mas eu queria saber quais são as melhores práticas e como que a gente sabe que aquele serviço deve ou não ser escalado. Tá. Eu tenho até um ponto bem bacana sobre isso, que aí a gente vai conversar um pouco sobre escalabilidade versus tamanho de microserviço. Normalmente, quando eu vou criar um microserviço, o que o Glauber faz, tá? Eu divido esse microserviço de acordo por responsabilidades, né? Esse é o tamanho que eu vejo ali normalmente. E aí eu sempre tento cuidar. O tamanho de um microserviço, eu não posso ter tantos microserviços a ponto que seja muito difícil de eu implementar algo novo e dar manutenção para isso. E aí também, na hora da manutenção, a gente tem que ter bastante ajuda de ferramentas de log, isso é imprescindível, né? E aí a gente vem com a parte da escalabilidade. Normalmente, nós termos funciona tu ter segregado ali por responsabilidade. Financeiro, cuida do financeiro, tem microserviço de financeiro. É nesse ponto que eu quero tocar. Porém, eu já tive que separar microserviços para tornar esse microserviço escalável, porque eu tinha uma funcionalidade ali que era tão utilizada no sistema e era tão core que ela acabava utilizando uma porcentagem muito grande, que era um sistema lá de votação que a gente tinha, e a parte de fazer votação, ela era tão grande que não fazia sentido ela estar
no contexto que ela estava. E a gente pegou, segregou aquele cara ali no microserviço, colocou algumas outras coisas ali que faziam parte da votação, e aí a gente escalava ela de forma horizontal, né? Então a gente tem vários pods ali que são mini máquinas, digamos assim, um container, e ele tem, sei lá, é uma mini máquina de certa forma. E aí, à medida que se vai utilizando, tu pode configurar lá na ferramenta, se tu quer que ele escale de acordo com processamento ou utilização de memória, né? O quanto daquele está sendo utilizado do recurso daquela máquina ali, eu começo a escalar. E claro, tu pode ter como é que é a palavra? Digamos que, eu me fugi a palavra, mas eu vou tentar explicar. Digamos que tu tem uma Black Friday. Cara, tu sabe que na Black Friday vai ter muito mais gente. Então tu não precisa esperar todo mundo acessar no mesmo momento, porque até para se escalar um E a microserviço, um demanda, né? pod, ele demora um pouco. Não é tipo assim, pum, já subiu e já tá rodando. Não. Dependendo do microserviço, ele vai levar um tempo. Leva ali, sei lá, meio segundo, meio segundo, não, meio minuto, um minuto. Depende do pod, depende das informações, do código que tu tem lá. Claro, varia também de acordo com a tecnologia. Para mim, subir um pod ali de um Golang é muito mais rápido do que eu botar um Java lá. Imagina se tem um SOAP lá dentro ainda para subir aquilo ali. Cara, vai demorar muito mais tempo. Então, pô, eu sei que vai ter essa Black Friday, então se eu utilizo 2 pods ou 3, sei lá, cara, eu vou botar uns 15. Mais ou menos o pessoal já faz todo um teste de carga, eles já têm uma dimensão de quanto eles esperam. Se não está utilizando tudo aquilo ali, tu deixa ele escalável, volta ele a escalar como ele por utilização de memória ou de processamento. E É isso, não sei se aproveitar tem para algum ponto. só um ponto, aproveitando, né, exatamente esse seu ponto sobre escalar, tá? Como a gente faz para escalar assim? Onde que a gente escala? Cada pod fica numa máquina, fica tudo na mesma. O pessoal fala bastante de escalar, né, horizontal, mas qual é a divisão dessa escala? A gente define, cada 5 numa máquina, ou é tudo na mesma? Enfim, esse ponto aí eu acho que é muito pouco falado, né? A gente não ouve tanto de, eu vou escalar, beleza, mas fica tudo na mesma máquina, entendeu? E fica meio estranho, assim, meio nebuloso para o pessoal. Tá, show de bola. Eu vou tentar explicar e aí vamos ver se eu vou explicar a tua pergunta, tá? Normalmente, se tu usa um serviço de nuvem, normalmente tu não se preocupa com qual máquina que tá lá. O serviço de nuvem tem lá um parque de máquinas e aí o teu Kubernetes, digamos ali, vou usar o Kubernetes aqui, mas pode ser qualquer outro, ele vai escalar dentro de qualquer máquina, vai colocar no que ele tiver de recurso disponível lá. Tem a máquina X que tem recurso ainda, eu vou escalar nisso aqui. Então, acho que isso não acaba sendo transparente. Tinha outra coisa que eu ia falar que me fugiu da memória aqui. Só Ah, complementando a pergunta, né, que eu digo, sim, se a gente usar um serviço, tipo, que nem tu comentou ali do EKS, ali, né, no caso ali do Kubernetes, né, que é da Amazon, que tu escolhe o serviço, né, tu contrata aquele serviço, tipo, uma mensageria, um container da AWS, mas digamos, se a pessoa tem uma VM, daí ela teria que gerenciar essas VMs, seria isso? Acho que Fazer posso esse ponto, assim, complementar nesse ponto aí. claro, com Acho que quando certeza. você está montando a infraestrutura ali para o gerenciamento de container, se você define que vai usar Kubernetes, por exemplo, ele já precisa que tenha ali uma definição de cluster, né? De quantas máquinas ele vai poder usar, e aí ele vai fazer a escala que a gente chama de escala horizontal vertical da infraestrutura, né? Por exemplo, se ele atingiu todos os recursos de memória, processamento, ou está perto ali, que também é uma métrica que a gente configura. Sei lá, se ele atingiu 80% de processamento, sobe mais uma VM, que seria a escala vertical, e aí ele vai ter mais 32 GB e 5 CPUs lá para ele executar. E tem o gerenciamento de pods, né, que é esse que o Glauber vinha nos explicando aqui, onde a gente define o quanto de memória e processamento que cada aplicação precisa para rodar dentro de um container.
e quantos containers, no mínimo, a gente precisa que fiquem rodando simultaneamente, né? Então, é muito comum ter 3 VMs num cluster Kubernetes e 3 pods de cada aplicação rodando. E aí seria uma configuração básica, vamos dizer assim. E quando a aplicação está atingindo ali o percentual que a gente configura de CPU ou de memória, o próprio Kubernetes vai fazer a escala horizontal. E aí também é definido por quem está gerenciando ali a aplicação, quantos ele vai ter que subir ou quantos, no mínimo, ele tem que deixar disponíveis, né? Quantos pods, né? Quantas aplicações tem que ficar 100% disponível ali ou esperando carga. E aí ele vai subindo esses pods de acordo com a configuração, que é a escala horizontal. A partir do momento que acabou as memórias dele, ali, o hardware do cluster, o Kubernetes vai pedir mais hardware ali para configuração. E aí sim, se não chegar no limite da aplicação, ela vai cair. Então não é infinito, né? É configurado. Também porque a empresa não vai pagar milhões aí para ter um ataque de DOS ou algum outro tipo de ataque, né, que é focado nesse tipo de falha, né? Não sei se deu para explicar bem aí, mas seria mais ou menos essa a dinâmica, né, de escala. Isso, essa ideia mesmo. Show de bola. Nossa, tem muita informação aqui, pessoal. A gente já tá, a gente já tá se encaminhando aí pro final do podcast. E eu gostaria também de fazer uma pergunta aqui para a gente também já pensar um pouquinho sobre isso, né? A questão né, porque a gente falou bastante de escala, falou bastante de microserviços, de visão, falamos de como conversa um microserviço com o outro, mas e o log, pessoal? E a questão da telemetria, né, dos pods, a gente sobe 15 pods, né? Mas e se eu fosse, pô, deu um problema num pod ali, cara, como que eu sei quais as ferramentas que eu uso para poder monitorar e fazer o uso né, inteligente desses logs para que eu consiga realmente ir na raiz do problema, né? Quais ferramentas ou quais as técnicas que são usadas aí para resolver esse problema? Posso começar? Vai Esse, lá, esse vai lá. ponto aí até tem um. A gente tem um ponto bem bacana, tem um trabalho que a gente fez um tempo aí com um cliente, que até eu comecei a parte do trabalho, porque o cliente estava com um problema, e aí o Aleph ele acabou finalizando essa parte do trabalho e até instalando lá as ferramentas de log. O que tinha acontecido, né? O cliente ele estava com um problema bem grande, tinha muita gente ligando para ele, reclamando que nada funcionava, e eles estavam, cara, enlouquecido. E aí chegaram para a consultoria, né? Perguntar, pô, me ajuda. E era assim, final da tarde, eu peguei, sentei lá. Tá, pessoal, tinha um monte de gente na sala de reunião ali, o pessoal tudo não sabia o que fazer. E aí eu perguntei, tá, vamos por partes. Pessoal, qual ferramenta de log que vocês utilizam para metrificar isso, para ver o que está acontecendo? Ah, a gente tem, mas a gente desligou. E aí eu congelei, como assim desligar? Não, tá, então vocês conseguem ligar essa ferramenta de log para que a gente possa analisar e tentar achar o problema? E eles estavam, assim, eu não vou dizer que estavam certos e não estavam certos, tá? Porque o soltar logs num sistema, se a gente deixa lá a máquina soltando os info, a gente tem níveis de log, né? A gente tem info, error, tem me esqueci os outros, mas tem outros ali, me fugiu agora da cabeça. Mas info e erro são, acho que, os mais utilizados. Se a gente começa a deixar os info soltar, cara, pelo menos no Java, não sei nas outras aplicações, tá? Mas eu já vi a quantidade de processamento gasta, de recurso, vamos colocar assim, de recurso da máquina gasta soltando logs, era maior que a utilização do sistema em si. Então, o pensamento deles, tipo assim, não estava tão errado. Porém, não é desligar a ferramenta que faz o monitoramento de log, né? Talvez seria baixar o nível do log ali e tudo mais, ou até desligar os logs, mas botando em erro ali só vai logar o erro. A menos que tu tenha um sistema que, cara, tem muito log de erro, né? E aí a questão já é um ponto de partida para que tu possa começar, cara. Se a minha aplicação está soltando log de erro, não pode,
eu posso soltar de informação, fiz uma ação X, a Y. Agora, se é erro a gente tem que tratar, né? Então, e erro tratado a gente talvez não precise soltar log e tal, mas esse é outro assunto. Então, aí a gente começou, fez uma análise, e aí eles não tinham também ferramenta de log de banco de dados. Aí eu, cara, tem que ver, porque provavelmente no banco que tá dando bastante problema. Eu vi que os caras tinham umas consultas gigantes, assim, que faziam um monte de coisa. O que acabou acontecendo? Pessoal, me manda os logs. Aí o cara foi lá e me mandou uns 50 arquivos no banco de dados, assim, que tava os logs lá tudo jogado, que é um arquivão, tipo, é só o log ali jogado no arquivo, né? E aí a gente tendo a ferramenta de log, ele iria separar as consultas certinho, o que é que fez, o horário e tudo mais. Então, ferramenta de log, eu acho, nessa questão de arquitetura de microserviços, ela se torna indispensável, digamos assim. E aí a gente fez todo um planejamento ali de o que o cliente tinha que fazer. No início era subir mais recurso, não deixa o pessoal sem trabalhar, sobe mais recurso. E aí, enquanto sobe mais recurso, a gente começa a analisar, começa pelo banco de dados, todo um passo a passo ali que a gente passou para eles. E dentre um deles era fazer a instalação de novas ferramentas de log. E aí foi que o Aleph começou a tocar. Eu acho que ele pode falar um pouco melhor dessa parte que ele tocou lá. A parte de telemetria e observabilidade, para mim, são os pontos principais da arquitetura de microserviços e, infelizmente, são os mais negligenciados no projeto, né? Eles vão ser pensados quando o problema está acontecendo em produção. Geralmente é assim, né? Quando nós tem arquitetos ali já com experiência no início do projeto, a gente chega nesse estágio aí que o Glauber descreveu, né? Quando a aplicação não executa mais, ela simplesmente não roda, não existe hardware suficiente para a aplicação rodar em produção. E a telemetria é um ponto bem complexo de gerenciar no sistema distribuído, né? Geralmente tem que usar alguma ferramenta de log centralizado, alguma ferramenta por exemplo, do Elasticsearch ou Elastic APM, que ela é um cluster separado. Você coloca o cliente na aplicação e o log vai para o mesmo lugar. Ou uma ferramenta como o Istio, que tem o próprio sistema de gerenciamento de logs. E aí você usa ali um Grafana para fazer dashboards e analisar os logs. No caso do Elasticsearch, vai utilizar lá um Kibana ou algum outro meio de view também. Outra ferramenta legal de fazer isso aí, na questão de telemetria também, né, é usar Prometheus, né? Prometheus é uma ferramenta de telemetria e você consegue interagir com ela dentro da aplicação. E aí entra essa questão de gerenciamento de nível de log que o Glauber citou, que é muito importante fazer também, saber o que logar, né? Ou ter vários tipos de log durante a tua lógica, e aí na configuração da aplicação em produção, setar ali o warning ou error só, e para não ter essa questão de gargalo também. Mas é um ponto muito delicado da aplicação, porque o único modo de fazer troubleshooting num sistema que é distribuído, que está rodando em diversas instâncias, é ter o log separado. Porque a partir do momento que um container morre, o log de arquivo morreu junto com ele, né? Você não consegue mais o dado passado ali e não sabe nem por que ele morreu, se foi uma questão de escala ou se está dando erro em algum endpoint específico ali. E aí você vai descobrir na pior forma possível, que é com o cliente ligando lá no suporte e dizendo, não estou conseguindo, sei lá, finalizar meu cadastro. E aí eu não tenho como saber o porquê, vai ter que rodar um ambiente de desenvolvimento, fazer um cadastro para saber o que está acontecendo, né? Mas a observabilidade aí eu acho que é o ponto crítico de cada projeto e deveria ser pensado já no início e testado antes da aplicação ir para produção também. Legal, bom ponto aí, Aleph. Não sei se vocês querem complementar também. Glauber, Rafa. Eu acho que é bem importante essa parte de logs. Nem o Aleph falou, né? Meio negligenciado. E que nem o ponto ali que o Glauber falou, né? Que o pessoal desligou o log e que também a parte de log é bem pesada, né? Dependendo aí da situação. Então tem que ser pensado, né? Na arquitetura do sistema logo no início. Um arquiteto para justamente, né? Tentar adaptar esses logs para aparecerem os erros, os logs de erros definidos e não tanto info, que às vezes o próprio desenvolvedor enche de info, na verdade deveria classificar como erro ou warning, né? Aí alertas, então até para economizar aí, né?
os recursos de log também, né? Muito importante isso. Legal, pessoal. Bom, a gente já está se encaminhando aí para o final do episódio, já passamos um pouquinho do tempo, inclusive, que o assunto aqui está muito bom, né? A gente gosta de discutir sobre tecnologia. Eu já gostaria, inclusive, de antemão, de agradecer, tá, pela presença do Aleph e do Glauber, do Rafa, tá? Pela gravação do podcast, pelo empenho aqui de gerar essa conversa técnica e bem elaborada aqui. Então, gostaria de agradecer, tá, a presença de vocês. E eu gostaria de, antes da gente encerrar, né, fazer uma pergunta aqui para o pessoal pensar, né? Vocês veem, como vocês veem o futuro da arquitetura de microserviços? Como que você, será que a arquitetura ela vai escalar a longo prazo ou vocês acham que tem uma outra arquitetura que vai, porventura, substituir a arquitetura de microserviços? Fica aí o questionamento. Tá, eu tinha levado, bom, é um bom ponto que tu colocou para pensar. Eu tinha levantado a mão porque achei que tu já ia dar-lhe a finalização e eu queria trazer um ponto legal. Eu percebi que aqui em vários momentos, em muitos momentos, nós trouxemos muitos termos técnicos. Porém, para a gente que conhece alguns termos técnicos, acaba sendo fácil de entender. E aí é o ponto que me levanta a dúvida, né? Será que o pessoal que está ouvindo do outro lado também conseguiu entender o que é que a gente falou que ficou muito técnico? Que, pô, será que tem depois algum chat que o pessoal consiga comentar ou botar uma questão, até para a gente poder olhar ali, entender, né? Ter um feedback próprio nosso, para que próximos feedbacks a gente entenda, cara, qual é o pessoal que está ouvindo e até que nível de técnico que eu posso falar. Porque tem algumas coisas, alguns pontos técnicos que às vezes é uma explicação tipo de uma palavra pequena, entende? Então às vezes a gente pode também falar do técnico e dar uma breve explicação do que é aquilo ali. Mas daí eu acho que dá para a gente entender com o pessoal comentando, né? Colocando, pô, foi falado tal coisa, eu não entendi, entende? Tal palavra, tal termo, eu não entendi. Então acho que isso é bacana também ter um feedback do pessoal e a gente também tá aprimorando aí para os próximos. Voltando na pergunta que tu fez, o quanto a arquitetura de microserviços ela pode ser mudada, consumida pelo mercado. Eu acredito que o mercado de TI é um negócio que avança tão rápido, cara, que é muito difícil tu dizer o que vai ter amanhã, sabe? Se a gente pegar o que tinha, sei lá, no início, quando eu comecei a trabalhar, que, cara, não faz muito tempo, faz 8 anos, até o que a gente tem hoje e o lado que está se tornando hoje, eu diria que é bem improvável que a arquitetura de microserviços, como nós conhecemos hoje, ela seja evoluída, não que ela seja detonada e venha alguma outra coisa. Pode ser também que isso aconteça, mas talvez tenha alguma evolução de acordo com o crescimento da tecnologia, crescimento de capacidade computacional, crescimento de problemas e complexibilidade de problemas que a gente venha resolver. Então, acredito que talvez tem duas, né? Ou ela vai ser evoluída, o que nós temos hoje, ou se vai vir alguma coisa nova e vai tomar o lugar. Essa Eu é a minha vejo opinião, né? isso. Mas vai lá, vai lá. Eu vejo que na própria definição do microserviço já tem ali que ele deve ter um design evolutivo, né? Então, eu acredito que vão existir evoluções, novos termos vão existir, mas o sistema distribuído, da forma que é abordado usando o termo microserviço, eu acredito que ela veio para ficar. Vai ser um sistema distribuído como já era no passado e o que fica são as novas técnicas, né, de gerenciar essa comunicação e até de subdividir um grande sistema. Mas eu acredito que veio para ficar, sim, já está um bom tempo no mercado e ainda muita empresa tá precisando aí de apoio e de ajuda para conseguir entrar nesse ecossistema, né, e melhorar aí o seu gerenciamento de sistemas e até mesmo nessa parte, nesse último ponto que a gente tocou, também é um nicho de mercado aí que é bem pouco explorado ainda pelas empresas, né? A observabilidade é uma questão bem crítica
e é outra questão que veio aí para ficar também, né? Ferramentas vão surgir para melhorar, para facilitar o dia a dia, mas eu acho que o microserviço veio para ficar e não morre mais, não. Novos termos vão surgir, mas a essência vai continuar, né? Legal. Aí, ó, pessoal, tem bastante emprego aí. Fala, Rafa. Concordo também com esses pontos aí, né? Ele vai amadurecendo com o tempo e vai sendo complementado com frameworks, com enfim, ferramentas aí. E depois, aí, quando começar a saturar, que daí vai começar aí a vir outras abordagens, meio que é o padrão, né? E vem sendo sempre repetido, né? É um looping que a gente está aí. Então, ele vai evoluir bastante ainda, né? Essa parte aí, porque tem muita empresa aí que está recém migrando, né? Recém fazendo aí a migração dos monolitos aí para microserviços. Então, tem aí uma boa maturação ainda para depois aí começar a vir outras coisas. Menos que eu vejo por enquanto. Isso Show de aí. bola. Show de bola, pessoal. E é com essa reflexão que a gente finaliza, então, o episódio. Né, os empregos vão surgir aí ao longo, né? Inclusive, já deixando a deixa aí por quem tiver interessado em ser desenvolvedor de microserviços aqui na DBC, a gente tem vaga aberta, tá? É só entrar no nosso site. Gostaria de agradecer a presença do Aleph, do Glauber, do Rafa. E com certeza, vamos gravar outros assuntos aí que sejam interessantes, né? Como o Glauber falou, quem tiver dúvidas com relação a termos que a gente falou que não esteja claro, por favor, coloque nos comentários. A gente vai responder à medida de que a gente for vendo, tá bom? Então fiquem bem à vontade para comentar, divulguem o episódio e é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido ou assistido esse podcast. Valeu, pessoal. Um abraço, ó. Meu Até mais. pessoal, até mais. Valeu. Valeu, abraço, pessoal. Tchau, tchau.